Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aqui no primeiro vídeo da série Conte uma História para mim. Estamos no mês de novembro de 2020, para poder deixar registrado. Eu vou começar hoje então a história desse livro. Vou ler para vocês. O Menino que Tinha Medo de Errar, da autora Andréa Viviana Taubman, com as ilustrações de Camila Carrocinho, da editora Zit, tá bom? Aqui é a contracapa do livro, para vocês verem. O que está escrito aqui na contracapa? Quem nunca teve medo de errar, de ficar sem jeito, de na escola falhar, de perder gol feito? Mas com essa história bacana, todo mundo vai entender que a gente erra e se engana, e que isso é bom para aprender. Laura Bergalho, escritora ganhadora do prêmio Jabuti de 2007, na categoria Livro Juvenil. Então, o menino que tinha medo de errar. Aqui para os meus filhos, Gabriel e Tiago, e para a criança com muito medo de errar, que eu fui até bem pouco tempo atrás. Essa é a nota da escritora. Neste livro, você vai encontrar a história do menino Pedro. Um garoto bem bacana, mas que vivia com medo. E não era um medo michuruca, de saci, ou homem do saco, da cuca. O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas esse medo de errar. Mas era medo de errar. Aqui é o Pedro. Quando os amigos chamavam Pedro para brincar de pique-pega ou cabra-cega, para jogar futebol queimado, Pedro dizia: não, obrigado. Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, ficava todo preocupado, imaginando a gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. Aqui os amigos dele convidando ele para brincar. Então preferia ficar sentado, assistindo ao desenho animado. E Pedro passava seus dias sozinho, na frente da televisão. Quando Pedro foi para a escola, aprender as letras e os números, é claro que se viu em apuros, porque aquilo tudo parecia mais difícil que jogar bola. Cada vez que a professora dizia: hoje vamos aprender uma nova lição, seus colegas ficavam curiosos na maior agitação. Mas Pedro, só sofria pensando que não conseguiria entender. E o pior de tudo era o pavor de ser motivo de gozação. Lição nova, depois vem prova. Os pensamentos iam e vinham, tirando a sua atenção. Na verdade, só serviam para causar-lhe aflição. Quando a professora pedia: abram seus cadernos, Pedro logo começava a sentir muita raiva. Chorava, esperneava, tinha tremelique e dava xerique. Borracha, então, não queria nem ouvir falar. É que borracha só usa quem acabou de errar. Copiei no caderno, era a fase mais temida. Só de ouvir começava a sentir arrepios e calafrios. Só de pensar que teria que copiar um monte de palavras do quadro, Pedro entrava em desespero. Olha, Pedro. Olha as imagens. Com tantas palavras, é certo que vou errar de montão. E o medo de errar era maior do que o bicho-papão. Olha o bicho-papão. Mas houve uma certa noite que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu e, de repente, no sonho, uma fada apareceu. A fada se apresentou. Muito prazer. Sou a fada das crianças que tem medo de errar. Pedro não podia acreditar. Já tinha ouvido falar da fada madrinha da Cinderela, da fada dos dentes, das fadas da Bela Adormecida, mas daquela fada, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. Esta aqui é a fada que chegou no foguete. Foguete da fada das crianças que tem medo de errar. A fada foi logo convidando Pedro para passear.
Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai gostar. Pensando que nesse passeio não teria nada que acertar ou errar, Pedro aceitou o convite sem medo e sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. Depois de voar bastante, pararam num reino bem distante. Aqui o Pedro e a fada madrinha. O foguete. Pedro viu do portão uma placa interessante. Reino da Perfeição. Que reino é este? Pedro perguntou. Você vai conhecer agora, respondeu a fada, fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou de novo e até se assustou. Tudo ali era realmente perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais, todas as casas eram iguais, todas as árvores eram iguais, todas as ruas eram iguais. Tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Foi então que Pedro estranhou. Não vejo nenhuma pessoa. Quem é que mora aqui? Pedro perguntou. Estão vendo as árvores iguais, as casas iguais, os pássaros iguais? A fada respondeu com um lindo sorriso. Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição, não se permite errar. Por acaso você conhece alguém que nunca errou? Pedro coçou a cabeça, pensou, não conseguiu se lembrar de nenhuma pessoa que só soubesse acertar. E Pedro? A fada abraçou Pedro e disse com voz macia: Pedro, agora você já sabe que medo de errar é bobagem e não combina com alegria. Quando Pedro acordou, contou todo o sonho para a mãe e decidiu que já estava na hora de mudar a sua história. A partir de agora não vou mais ter medo de errar. E se isso acontecer e algum colega implicar, prometo que não vou ligar. E depois desse dia, a vida de Pedro se transformou. Ele conversando com a mãe sobre o sonho. Quando os amigos o chamam para jogar futebol queimado, Pedro responde animado: Oba, vamos nos divertir um bocado. Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado. Aproveita cada momento para ter os amigos ao seu lado. Olha o Pedro brincando. Os amigos. Na escola, então, que diferença. Pedro percebeu que aprender é mais legal do que se pensa. O que importa é descobrir o que cada dia pode trazer de conhecimentos, novidades e experiências. Nem preciso dizer que hoje Pedro é um menino muito mais feliz, porque entendeu que nesta vida todo mundo é aprendiz. E assim terminou a história, aqui sobre a autora, tá bom? Isso vocês encontram no livro, e sobre a ilustradora, informações sobre ela. E aqui a contracapa, como eu havia mostrado inicialmente. Então, pessoal, gostaram? Crianças, vocês gostaram? Contem para mim aqui nos comentários. Agora eu vou falar um pouco com vocês, pais, né? Ou crianças que queiram assistir também, um pouco sobre o medo, né? O medo é uma emoção, né, que junto com a ansiedade, né, às vezes se misturam, se confundem, né? O medo, ele faz parte da nossa sobrevivência, né, como seres humanos, né? A gente tem medo daquilo que possa nos agredir fisicamente. O nosso corpo, ele responde, né, para situações de forma a lutar ou fugir, né? O organismo, ele se prepara, né? Nosso corpo se prepara para essas ações, né? Ou eu vou lutar com aquilo que está vindo, uma situação externa, por exemplo, ou eu vou fugir. Só que muitas vezes, né, e na verdade, na maioria das vezes hoje, né, o que acontece é que a gente acaba passando por essa emoção, por essa sensação,
sem ter exatamente algo físico, real, à nossa frente. Então, muitas vezes esse medo, essas situações são imaginárias, ficam na mente da gente, né? E só que a gente acaba revivendo esses processos diariamente de acordo com a resposta de cada um, ou como cada um lida com as situações, né? E aí, falando um pouco até da homeopatia, né, dentro desse processo do medo, né, o nosso organismo, cada um tem um padrão de organização, ou seja, o corpo de cada um e a mente de cada um se organiza de um jeito, né? As crianças, os pais, por mais que sejam semelhantes, tenham a mesma genética, reagem, vocês percebem muito bem nos filhos de vocês, como eles reagem diferente, de uma forma diferente para determinadas situações ou em várias situações diferentes daquilo que a gente já aprendeu e em outras vezes, né, reagem da mesma forma como nós aprendemos, né? Então existem padrões de organização, ou seja, cada indivíduo responde de uma forma, o organismo vem com essa resposta, mas que ao longo dos anos e do desenvolver dessa criança, dessa pessoa, a gente vai lidando com as situações e aprendendo, né? Gerando aprendizados. Mas, e aí aquilo que vem de informação para a gente, numa situação, um estresse, alguma prova para fazer, atividades, novos projetos, novos amigos, enfim, qualquer processo novo pode ter em diferentes pessoas respostas diferentes, né? Algumas pessoas nesse primeiro momento, já pela experiência própria de vida, ou aquilo que elas já entendem, elas compreendem, né, como um processo, elas podem simplesmente pegar essa situação e resolver logo de uma vez, determinar dia e hora que ela vai resolver, e outras ficam dias e dias e dias remoendo e às vezes não conseguem sair desse processo. Isso a gente também observa nas crianças, né? Então, falando rapidamente um pouco aqui sobre homeopatia, na rúbrica que a gente chama sobre medo, né, no capítulo de medo, nesse livro aqui, que a gente chama de repertório da homeopatia, aqui a gente se concentra os medicamentos homeopáticos, né? E dentro da rúbrica do medo, vocês vão entender, existem 13, aqui começa do medo, essa parte. Existem no capítulo mental, né? Existem 13 páginas só sobre medo. Então tem medo, apreensão e pavor de dia, de manhã, que são as modalidades, a gente vai especificando dentro, por exemplo, de uma consulta. Medo de ser abandonado, medo de se aproximarem dessa pessoa, medo de cachorro, medo de cair, medo de ficar sozinho, medo de ficar preso num lugar, e um medo que é muito frequente, o medo do fracasso, né? O medo de fracassar e às vezes de se sentir julgado pelo outro, né? Aí, por exemplo, aqui no medo do fracasso, né, existem vários medicamentos, anacardio, argento nítrico, enfim, licopódio. E aí o médico homeopata, vendo essas situações para poder ajudar esse indivíduo, né, vai procurar nesse livro e nesse outro aqui, que é a matéria médica homeopática, né? E aí ele vai procurar, por exemplo, o licopódio para ver se tem relação com essa situação que eu descrevi, né, na história, por exemplo, do Pedro, se tem relação ou não com esse tipo de medicamento. Explicando um pouquinho para vocês como é que funciona a homeopatia, a gente pode conversar mais à frente e voltar nesses assuntos, mas para vocês entenderem como é que funciona, como é que o nosso corpo ele é diferente, como é que as nossas reações são diferentes, né? Então, cada pessoa reage de uma forma diferente. Até, por exemplo, uma rinite alérgica, né? Tem pessoas, né, várias pessoas têm alergia aos ácaros da poeira, por exemplo, mas cada um reage de uma forma diferente, né? Fatores externos que influenciam, fatores internos, fatores emocionais, né? Situações podem piorar, por exemplo, essa rinite, né? Por isso que cada um funciona de um jeito.
O convite que eu faço a vocês agora é para escreverem aqui embaixo, nos comentários, como que vocês ensinam aos seus filhos a lidarem com o medo. De que forma vocês ensinam isso para eles, ou como você lida com os seus medos, como é que você trabalha isso, de que forma, existe alguma técnica, existe algum exercício que você faça. Compartilhe com a gente, deixe aqui nos comentários, compartilhe com as pessoas, né, esse vídeo, com as pessoas que você gostaria que assistissem e pudessem se beneficiar desse assunto, né? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tenha uma boa semana e um bom dia hoje para vocês. Até mais. Tchau.